Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso A3Cast, um episódio super especial e hoje 2 super convidados, do qual eu tenho a honra e vocês me permitam me chamar de amigos, tá? Porque vai além de cliente, além de conhecidos, o Everton e a Rose conheço aí de, vamos falar assim, de longa data que a gente vem conversando. Sou cliente há nem esparzinho de anos, né? Vamos começar a falar em anos, porque senão parece que a gente é velho, né? Mas tenho certeza que nós vamos ter um super episódio hoje. Já peço para você aqui deixar seu like, compartilhar esse episódio aqui, que eu tenho certeza que muita gente da tua família, muita gente do teu escritório, muitas pessoas do teu convívio tem muito a aprender com isso. Rose, seja muito bem-vinda. Everton, seja muito bem-vindo. Vou passar a palavra para vocês. Se apresentem, além de estarem empresários no plural, né? Que eu sei que tem mais que um CNPJ, mas eu acredito que seja importante vocês se apresentarem para o nosso público saber quem fala com eles. Vamos lá. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui. Obrigado, Ronaldo, mais uma vez pelo convite. Como estávamos falando, é sempre um prazer estar contigo, é sempre um aprendizado muito grande. Eu sou a Rosemary Paloski. Eu não vou falar minha idade, vou pular essa parte. E estou formada há 14 anos e estou nessa função importante de empresária contábil Inicial Leite há 12 anos. 11, 12 anos aproximadamente. Tem sido um período de muito desenvolvimento, de muito crescimento, de muito amadurecimento profissional, mas principalmente pessoal. Porque a função de direcionar pessoas, de conduzir e contribuir para a evolução dos outros, ela primeiro precisa acontecer dentro da gente, para que a gente possa levar isso, né? Além da atividade contábil, eu sou apaixonada por servir a comunidade, então a gente tem esse lado também do apoio social, as minhas funções. E, como a gente costuma falar, estamos sempre à disposição da sociedade, à disposição do aprendizado, do crescimento. E obrigado novamente por estarmos aqui compartilhando desse momento especial com você. Obrigado, Everton, por essas palavras. Obrigado, Ronaldo, pelo convite. E meu nome é Everton da Sá, né? Sou casado, pai de 3 e também junto com a Rose e com o Marco, que não pôde estar aqui conosco. Eu sou um sócio da Seconto Contabilidade, que agora não é mais só contabilidade, né? A gente, como o Ronaldo disse, foi abrangendo ali um conjunto de empresas, porque a gente gosta muito de contabilidade, mas como a Rose comentou, gosta de servir ao cliente. Então, quando o cliente tem uma dificuldade, tem uma dor, e a gente pode ajudar, a gente vai à frente. Então, nós temos como contadores, hoje mais a função de empresários, com um time de mais de 60 pessoas. Então, a gente é apaixonado por esse processo. E digo assim que, ao longo desses mais de 12 anos de trajetória, a gente nasce da parte técnica, mas essa disposição de sempre aprender e querer algo novo é uma coisa que está na essência nossa, né, da Seconto. Nós temos sócios. E é muito gratificante, é gostoso e prazeroso. Foi bom até aqui, mas com certeza vai ser melhor daqui para frente. Com certeza absoluta. Rose Everton, conta um pouquinho para nós do que a empresa de vocês faz, do que é essa contribuição. É importante, eu sempre gosto de salientar, porque as pessoas muitas das vezes param e falam assim, nossa, mas estão lá, estão cobrando, estão isso. Uma pequena parcela do que entrega. E eu gosto de fazer essa analogia, eu vou fazer para você entender um pouquinho mais do quão triste a gente tem que ficar quando fecha uma empresa. Igual ontem tivemos a notícia de que provavelmente vem a Volkswagen retirar a plataforma de montagem do Brasil, etc., que é péssimo. Convido a vocês a fazer uma reflexão. O que seria da tua vida sem as empresas que talvez você hoje está falando mal? Que seria? Só uma reflexão para vocês, mas gostaria de saber um pouquinho mais do que a empresa de vocês é focada, pode ser até na parte técnica, e depois é muito importante, eu quero pegar um gancho do quão importante é as pessoas entenderem que a maioria das empresas nasce técnica, mas elas perpetuam em outro
quesito que a gente vai discutir, mas eu acho importante o pessoal entender o que a empresa, ou as empresas, ou as soluções, vamos falar assim, da empresa de vocês fazem. Vai lá, comercial. Você é contra o seguinte, Ronaldo. Ó, isso é um bom exercício para vocês saberem, tá? Porque uma das coisas que tem que estar na ponta da língua de todo e qualquer empresário e empreendedor é saber dizer o que faz. Mas a gente é Pô. Fica show aí, ó. Fácil. Primeiro, o Ronaldo menciona o que seria da nossa vida sem as empresas. E o que seria das empresas sem um bom profissional contábil, sem um contador. O contador ele não tem a função exclusiva de apurar impostos, de gerar folha de pagamento, que é o que a gente fala que é o básico, que é o feijão com arroz. O profissional contábil ele tem a responsabilidade de contribuir com a evolução das empresas, de direcionar o empresário para que ele realmente alcance o sucesso que ele almeja. Nós temos como propósito dentro da nossa empresa fazer a diferença, agregar valor e, de fato, contribuir para que o empresário alcance os objetivos que ele tem, para que através do nosso direcionamento ele tenha economias tributárias dentro da empresa dele, ele possa desenvolver melhores técnicas de gestão, ele possa se organizar melhor com a equipe dele e gerando essas mudanças, essas melhorias dentro da empresa dele, ele consiga remunerar melhor os funcionários dele, gerar uma qualidade de vida melhor para ele, para a família dele, também para a família dos funcionários dele. Então, nós costumamos dizer, inclusive é o nosso slogan, não é o que nós fazemos, e sim o porquê nós fazemos. Então, a gente faz contabilidade porque nós somos apaixonados por pessoas, por fazer o bem. E nós queremos contribuir para que essas pessoas evoluam e tenham uma vida mais leve, mais calma, mais tranquila. No passado, a gente pensou um pouquinho sobre como vamos definir nosso propósito, né? E nós falávamos, o Everton mencionava muito sobre a questão do sonho. Ser empresário é um sonho. E geralmente ele vira um pesadelo. Então não cheiram. Contaria, Everton, contaria sobre a sua visualização de propósito. É importante isso. E é importante porque se a gente parar para analisar, da mesma forma que eu falei do ser, olhar para as empresas, é as empresas olharem para os seres e falar, cara, nós não somos nada sem as pessoas. Mas fala do propósito, hein? O propósito é interessante porque assim, quando a gente começou a trajetória, né, estamos aí mais de 12 anos de 12 anos. 12 anos de trajetória, a gente ao longo do período tem vão chegando para nós e muitas vezes assim, com dores tão grandes que no momento que a gente realmente presta um serviço de qualidade, entrega uma informação, ajuda ele a ter mais facilidade, tranquilidade do seu dia a dia, ele tem mais tempo para cuidar do seu negócio. E como a Rose mencionou, isso dá condição para ele realmente fazer o negócio dele alavancar. Porque o nosso país é um dos países com maior burocracia tributária. Nossa, absurdo, né? Absurda. E muitas vezes o empresário, ele chega com esse sonho, vai na Rose comercial, lá, chega lá, aquele sonho, quer montar, mas passa 3 meses, ele está tão bitolado de tudo que tem a conduzir, que esse aí vai virando aquele pesadelo. E aí a má gestão, seja ela contábil, tributária, departamento pessoal, financeira, vão mitigando esse sonho que esse profissional, essa pessoa tem e pode contribuir à sociedade. Então, no momento que a gente presta um bom serviço, como o Rose mencionou, vai além de fazer as entregas pontuais do que a contabilidade realiza. A gente está contribuindo com o desenvolvimento daquela empresa, com o sonho daquele empresário e, naturalmente, com a sociedade como um todo. E aí, na nossa missão tem, né? Felicidade dos nossos colaboradores e clientes. Olha que legal. Então, assim, o colaborador vem primeiro porque a gente entende. O colaborador feliz, cliente vai ser bem atendido. Então, isso faz parte um pouquinho do nosso propósito e de como a gente quer fazer essa entrega. Começamos a parte técnica hoje, como o Ronaldo disse, a gente vai alavancando em outras vertentes. Mas realmente é gratificante. Acho que quando a gente vê, claro, entre acertos e erros, isso é importante. Faz parte da chuva. Mas quando a gente vê que a gente está contribuindo para a sociedade, para os nossos clientes, mas também para as pessoas que estão caminhando essa trajetória conosco, é realmente gratificante. É muito bom. E deixa eu compartilhar a realização de um sonho de um cliente, já que a gente só falou de sonho. Teve uma ocasião que nós chegamos em dezembro e durante aquele ano o cliente havia mudado para o escritório. E bem no início do ano o cliente havia feito a transferência para a segunda. E nós conduzimos aquele cliente ao longo do ano.
Ajudamos ele a implementar melhorias dentro da empresa, estratégia tributária para buscar manutenção tributária de forma lícita, isso é muito importante, né? E quando chegamos em dezembro, estávamos lá na correria de final de ano, de encerramento, depois de todas as elaborações e entregas dos planejamentos tributários de todos os nossos clientes, recebi uma mensagem de uma cliente. Ela gravou um vídeo e me mandou, ela estava em viagem, um vídeo da estrada, assim, da BR, e ela me mandou um vídeo agradecendo. Rose, graças a vocês, após 10 anos eu estou saindo de férias. Ai, foi tão maravilhoso. É o que dá sentido à nossa vida, né? É muito bom saber que a gente pode fazer a diferença dentro das empresas, dentro das entidades e dentro da vida das pessoas de fato. Muito importante. Eu estava procurando aqui enquanto você estava falando e acabei não encontrando, tá? Mas tem uma frase que eu aprendi dentro da Disney. Em resumo, tá? Seus clientes são pessoas. Seus fornecedores são pessoas. Seus colaboradores são pessoas. Você é pessoa. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Ponto. Resumidamente. Tem uma frase, eu estava buscando para... Depois eu vou dar um jeito de colocar aqui no episódio. Inclusive é de uma estatuazinha que eu comprei do Mickey, tem essa frase. E é importante sempre nós frisarmos isso. É claro que ferramentas são importantes, estrutura é importante, mas de nada adianta você ter as melhores ferramentas do mundo, você ter a melhor estrutura do mundo e você não ter na essência, não viver o propósito da tua empresa, que entre os valores está a felicidade dos colaboradores e dos clientes. Ponto. Então, aí eu tenho certeza absoluta que você filtra zilhões de coisas que você vai olhar e vai falar, eu não posso fazer isso, porque isso não vai levar à felicidade. Isso também não quer dizer que as meninas não vão enviar as guias para os clientes. Paga. Tudo bem, né? Sim, é importante. Mas é tão importante nós pararmos e analisarmos essa a fundo do que é essa questão de você parar e analisar, que é algo que eu vejo que vocês fazem muito bem, e essa quebra de paradigma que vem acontecendo, eu até anotei aqui, hoje a contabilidade é muito, vamos chamar de contabilidade, assim no geral, ela é muito mais do que gerar guia. Ela é gerar informações, compilar essas informações, entregar essas informações. E eu sei que em muitos dos casos vocês ajudam a interpretar. Com certeza. Porque muitas vezes o cliente não fez o dever de casa dele, porque, vou voltar na tua fala, Everton, a base nasceu técnica, a base não nasceu na gestão. Os empresários precisam, inclusive aqui, eu nem sei se pode, mas eu acho que pode, vou fazer um adendo, vou fazer merchan agora. Mas prometo que talvez não seja o único, mas eu acho que vai ser o único. É algo que eu trabalhei bastante, inclusive a Rose participou do curso básico de finanças para empresários. Tem um tópico que eu bati muito forte nessa questão de gestão, para o empresário parar de ser tão técnico. É importante porque a habilidade técnica vai fazer com que o serviço bem feito seja entregue. Só que a habilidade de gestão é fundamental hoje. E eu vejo muitos empresários, pequenos, médio ou grande, não interessa o que eu sei. Ronaldo, eu sou pequeno, comparado a quê? Ao que tu era ou comparado a uma multinacional? Não se compare com a multinacional, se compare com o que você era ou com o tamanho do teu sonho. Talvez, vamos pegar o caso dessa mulher, ela já superou o sonho dela em N vezes. Pelo menos 10 ela superou, né? Porque 10 anos, e aí é uma crítica, tem funcionário, tem empresário que bate no peito e fala,
É a competição da briga. Só 6 anos que você não tira férias? Faz 10 anos que eu não desço pessoa. Batendo no peito achando que isso é bom, né? Eu gosto de bater no peito e falar, essa é a 4ª vez que eu vou já, tá? Mas é algo... A gente precisa nessa... Depois a gente vai dar uma pincelada no viver e conviver lá na evolução. Mas é importante nós olharmos isso e também entender que é importante ter essa base técnica. Porque senão nós vivemos num mundo de fantasias, tanto é que a gente vê empresas aí crescendo não, porque assim, deixa solto, deixa tudo. Precisa entender que as pessoas não estão preparadas para estar no 100% solto. Infelizmente, nós temos uma sociedade que vem adoecendo com o tempo, principalmente agora que é diagnosticada essa questão mais mental, só o quão importante é ter essa base técnica, e principalmente numa atividade de vocês que é muito técnico, a base. Depois vocês transformam em vamos falar assim, num arcabouço, um negócio bonito, com gráfico, com tudo isso, conforme a linguagem do cliente. Tem cliente, eu tenho certeza que vocês apresentam números, né, Rose, para o Ronaldo Ribeiro. E vai ter clientes que vocês vão apresentar um gráfico, um negócio que ele está cansado de ver o número, ele gosta do visual. O quão isso é importante. E eu gostaria de uma pincelada de vocês dessa questão de o quão a base técnica na área de vocês evoluiu, está evoluindo, como que está esse quesito técnico, para depois nós dar o up para a gestão. Perfeito. Eu acho que assim, hoje, quando a gente vai falar de quesito técnico na área contábil, a gente vê assim, muitos colaboradores, pessoas entrando na área e pensando assim, não, tá tudo na internet. Tem informação rápida, eu consulto lá, eu já pego a resposta. E muitas vezes, assim, a gente tem que diferenciar a informação do conhecimento. Demais. Então, assim, a pessoa ela vai para a faculdade, ela sai da faculdade, assim, ainda muito rasa. Eu tenho um exemplo bom para falar depois sobre isso. Qual é a diferença? Bem legal, depois eu falo. Então, assim, acaba que o profissional, quando a gente vai para a parte técnica, realmente, e que é, como o Ronaldo disse, necessária para o bom andamento da atividade e para a entrega dela, a gente realmente precisa de profundidade. E a Rose bem sabe o quão é complexo o nosso regulamento, por exemplo, do ICMS Mato Grosso, federal, PIS/COFINS. Então, assim, não tem informação. Conhecimento é a gente pegar várias informações, fazer um colar de pérola, juntar tudo aquilo e entregar para o cliente que agregue resultado. Então, quando a Rose, por exemplo, senta com um cliente, com o Ronaldo, vai abrir uma empresa, ali tem conhecimento tributário, conhecimento contábil, conhecimento de departamento pessoal, conhecimento empresarial profundo para fazer uma ligação nos 3 pontos e aí realmente fazer uma entrega bacana. Então, acho que assim, qualquer coisa, antes de a gente cair para uma questão de gestão, que foi o nosso processo. Quando é que a gente focou em gestão? Quando o técnico estava bom. Olha, pega essa dica. Quando o técnico estava bom. Perfeito. Tanto que assim, agora a gente está eliminando projetos técnicos para focar em gestão. Então a gente deixou nos anos, mas no momento que apareceu o projeto técnico, eu falei, nossa, que maravilha, vamos fazer isso aqui. Por quê? Nós não tínhamos o técnico tal para foco. Então não tem por que eu fazer uma guinada em gestão total se eu não basta que eu não tenho para entregar. Se eu não consigo focar para o Ronaldo fazer uma boa entrega. Como é que eu vou escalar isso? Eu não tenho como escalar, não tenho como atender vários clientes. Então eu preciso realmente fazer uma consolidação. E aí depois sim, aí a gente passa por outra etapa. E é interessante que assim, os colaboradores muitas vezes querem fazer isso muito rápido. E não tem profundidade. E aí na hora que a gente, então tá, você tá lá com o Ronaldo, explica pro Ronaldo, 2 perguntas pro Ronaldo, 2 perguntas do Ronaldo para ele, acabou. É isso aí. Não deu. É o raso, né? É a geração Google, né? Dá um Google. O que é isso? E daí eu quero pegar eu gosto sempre de falar de você parar e pensar nas 3 camadas. Informação, conhecimento e sabedoria. Que eu vejo muita sabedoria no desenrolar do trabalho de vocês. Por quê? Porque você, Ronaldo, eu tô bem informado. O que é estar bem informado? Beleza? O que é estar bem informado? Tá bom. A legislação tal mudou.
E você está informado. O que é o conhecimento? É você saber o que mudou. E o que é a sabedoria? É como você vai usar a mudança para o teu negócio. É a mesma coisa, daí o exemplo que eu falei que eu ia dar. Não vai ao ar aqui, né? Que amanhã a gente... Não, é só amanhã, tá bom. Então amanhã eu vou poder falar esse exemplo às 8. Tá? Entenda você como uma analogia a um tomate. A maioria das pessoas tem informação do que é um tomate. Qual é o conhecimento que é um pouquinho mais profundo? Você sabia que tomate é uma fruta? Tomate é uma fruta. É um conhecimento já um pouquinho mais aprofundado. Ronaldo, aonde que vem a sabedoria? É você ter a sabedoria que numa salada de fruta não vai tomate. Ponto. E as pessoas acham que elas têm a sabedoria quando elas mal e mal estão informadas. Mal e mal estão informadas é algo que eu vejo, e eu conversei com alguns clientes, inclusive em comum. Não, mas eu sempre fiz imposto de renda. É tão fácil, é só no YouTube ver um vídeo, tudo. A coisa mais fácil do mundo, e eu vou falar um negócio que depois vocês brigam, tá? Como não tem nada combinado, e não corta, tá, Frank? É a coisa mais fácil do mundo você preencher um imposto de renda. Vocês não precisam de ser contra de ninguém. Agora, você saber fazer um imposto de renda é diferente. O meu conhecimento de imposto de renda é muito grande comparado a alguém que não tem. Agora é pífio comparado a vocês dois. E não estou falando isso para puxar saco de ninguém, porque vocês não precisam. O meu imposto de renda, quem fez foi a empresa de vocês. E depois teve, inclusive, uma eficiência. Eu já rasguei sedas já para a Rose, já. A eficiência, o tanto que a gente ganhou, que eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse feito, teria jogado pro ralo. Alguns R$1.000 de eficiência fiscal tributária. É importante as pessoas entenderem, mas eu sei, mas até que ponto? Até que ponto essa tua informação, esse teu conhecimento vai agregar valor? E daí vem algo que eu quero, já que vocês falaram de propósito, eu quero entrar num tema um pouquinho mais profundo. E deixa eu fazer uma contribuição. Todas. Claro. Foco. Quando você menciona o meu conhecimento técnico é pífio em relação ao conhecimento de você em relação ao IN. Tá tudo bem quando você traz essa abordagem. Óbvio. Meu conhecimento em finanças é pífio em relação ao conhecimento técnico. Óbvio. Não tem em relação a... Sim. Do que o borracheiro tem de olhar um pneu, do que o mecânico tem de consertar um carro. Não tem nada de errado nisso. Não. Nós temos que ser bons naquilo que nos eleva, naquilo que é o foco. Nós temos que ser excelentes, perfeitos e realmente dar a nossa entrega. Nós temos que ter informação e conhecimento de muita coisa, mas realmente a sabedoria, nós temos que ter o foco naquilo que é o direcionamento da nossa vida e do nosso negócio. E aí é que está a importância da gente ter pessoas competentes e cada atividade ao nosso lado. Eu não preciso ser excelente nas finanças, porque eu tenho o Ronaldo para me assessorar. Se eu for fazer sozinho uma aplicação financeira, eu vou me esborrachar toda, porque eu não tenho conhecimento técnico do que é melhor para mim, das opções que eu tenho para realizar isso, né? E, às vezes, a gente vai fazer uma proposta de honorários lá para um cliente, ele fala assim, mas você não faz nada por mim, você só manda minha guia. Como é que você vai me cobrar isso tudo para mandar minha guia? Porque não é só para gerar sua guia que a gente cobra os honorários. A guia é só uma consequência, sendo. Todo o conhecimento técnico que a gente precisou. Primeiro, ter informação, depois desenvolver o conhecimento e depois sabê-lo aplicar com sabedoria. Assim o contador, assim o assessor financeiro, assim o médico, assim
como toda profissão, né? E é interessante que, assim, dentro da nossa sociedade nós temos isso, né? Um foco específico em pontos diferentes. É isso aí. E é isso que faz a força da empresa. Então, inicialmente, por que fomos tão longe e vamos mais aí? Porque nós somos diferentes. Estamos trazendo pessoas diferentes para foco diferentes. Então, como o Rose disse, qual que é a minha sabedoria? Eu tenho convicção plena, a sabedoria da Rose na parte comercial total, comparada ao Everton. Muito. Agora o Everton tem outras sabedorias em outras áreas que agregam valor à empresa. E que a Rose não tem. E aí o conjunto faz a força. Vou pegar um adendo. Eu ia ir para um outro assunto, mas vou pegar esse adendo porque é importantíssimo isso. Lá atrás, e eu anotei aqui, no início que a Rose começou a falar. Só que existe uma etapa muito difícil antes disso. Muito difícil. E que a maioria, e que eu vou ousar falar aqui dos empresários que estão nos assistindo, nos ouvindo, estão passando nesse momento, a grande maioria, que é você se aceitar depois que você se conheceu, principalmente em se tratando de sociedade. Um desafio legal. Não tem problema, não tem problema. Agora, eu tenho certeza disso, e se não aconteceu isso, você pode falar, tá? Eu tenho certeza que tu teve que exercitar muitas vezes e negociar com você e falar, Everton, deixa essa parte pra Rose, que ela é fera. E quando ir na parte técnica, a Rose também fala, deixa o Everton brilhar, que ele é bom. Só que muitas das vezes a Rose queria continuar e muitas das vezes o Everton falou, não, daqui que eu vou. Não, velho, essa parte comercial, deixa pra ela que domina, deixa pra ela. Daqui a pouco tem um colaborador teu lá que é 200 vezes melhor que você, porque você fazia 6 anos atrás. Não faz mais, o teu conhecimento é raso, perto da... Como vai ficar no genérico? Da Ana. Que eu acredito que tenha mais que uma Ana lá, né? Tem, né? Sei que tem mais que uma. Porque o que eu falo de Ana lá, mas tudo bem. Um beijo para todas as Anas lá do Circo Batran. É muito mais profundo. E aí vem algo que serve para qualquer área da vida. Porque serve para a vida que a gente só tem uma. Não tem a vida de empresário, a vida de pai, a vida de amigo. É vida, velho. Tu é o Everton, tu é a Rose, eu sou o Ronaldo. Acabou. Ponto. E as pessoas... Teve uma época que não deixa lá dentro do escritório. Mas Não deixa. É eu presa e o eu empresa e chama do que quiser. Essa questão de você parar para você entender o quanto isso potencializa o teu negócio. Que você chama a Ana e fala assim, Ana, põe aqui pra mim, vamos resolver esse problema. Tá, mas eu que falo com o Ronaldo, eu fui lá, nossa, eu que gravei o podcast com o Ronaldo. É você diminuir ao máximo. A gente não consegue eliminar, eu acho isso que é um dos erros, o nosso ego. E aqui eu saliento um negócio e dou uma dica, tá? Leiam O Ego é Seu Inimigo. Um livro que vai mexer com a rastreira. Espera aí que eu vou... O ego... Tá gravado. O ego é seu inimigo. Que livro, galera. Que livro. E você... A Ana pode dar uma explicação e vai dar uma explicação 200 vezes melhor que qualquer um de vocês. E esse tem aquela famosa empresário fala, ninguém faz tão bem quanto eu. Aí dali a gente já começa a entender problemas graves. Por que eles não tá melhor? Então assim, na hora que... Mas realmente é um processo, a gente passou por isso também. Tem momentos que falou, nossa, não vamos achar ninguém que vai fazer igual nós. E aí assim, ó... É que eu achei que ia falar dando por nós vai acontecer. Eu achei que era só comigo, ó. E eu sei, naquele momento a gente tava assim, pequeno ainda, poucos funcionários, né? Fala, poxa... E aí você fica naquela, não... Eu faço melhor e tal. E aí, funcionário dava certo e tal, aquele processo. E aí você pensava, nossa, não, nunca vou conseguir.
tem que ficar na minha mão. E aí pronto, a empresa não vai para frente, aí começa a surgir os problemas. E até mesmo entre sócios, porque até você fazer esse ajuste, porque assim, não é só o crescimento da sociedade, é o crescimento de cada um. Primeiro é o de cada um, lembra? É só uma delas. É o se conhecer, para depois tu falar assim, cara, eu tô com vontade todo de matar a Rose. Calma, que eu respire, vontade passa, Deus me manda paciência, me manda força, brincadeira. Mas eu se conhecer, eu se conhecer. Mas no momento que a gente faz essa guinada, entende o contexto de cada um e o seu papel, né? Eu sou importante também para a empresa, eu sou importante para o negócio, tenho minha sabedoria, porém todo mundo tem a sua, e o conjunto é que vai fazer a gente ir mais longe. Então, quando você diz, a gente se diminuir é super importante. Porque senão, muitas vezes, o dono do empresário, muita gente, hoje eu não tenho esse pensamento, ele quer ser sempre estar na frente. Até quem está em todo lugar. E a gente chama disso, né? A gente quer, vamos bolar uma coisinha. E nós estamos em todo, e o funcionário, muitas vezes, o colaborador nosso, ele não consegue tomar. Tá lá em outra página. Isso. Então, assim, no momento que a gente também se distancia, mas sem se distanciar, sem deixar de dar apoio, sem no momento de dificuldade, faltamos aqui, fica tranquilo que a gente também está apoiando, mas sim, eu faço seu papel, vou e junto também. Então, acho que isso é o tempo. E a oportunidade da gente elevar essas pessoas que estão engajadas com a gente, que se conectam com o propósito em geral, né? Eu levá-los junto para a reunião e falar, você conduz, eu estou aqui para ser no seu apoio. Isso é muito bacana, porque a gente contribui para que essas pessoas se sintam confiantes e se elevem. Aí que está a nossa função de gerir, né? De sermos bons gestores e contribuir para o desenvolvimento de todos. Principalmente os que estão do nosso lado todos os dias. É uma habilidade que nós, gestores, precisamos ter e nós precisamos praticar todo dia. Que é o exercício, inclusive esse foi foi a prova final para escolher o novo executivo da Toyota. Esse é um livro Toyota antigo, que foi justamente isso. Ficaram os 3 últimos diretores, os 3 diretores, por último qualificado, e chegou o presidente e deu uma missão simples para os 3 que estavam sentados. Aquele que em 6 meses deixar uma pessoa mais bem preparada para assumir o teu cargo será o presidente. Nos vemos daqui a 6 meses. É entender e você praticar todo dia e ter esse momento. E eu falo, é muito importante a gente respirar e ser gestores de nós mesmos. E eu faço a questão, porque muitos de nós queremos ser gestor dos outros, né? E eu recebo, inclusive ontem até, e é bom que alimenta um pouquinho o ego, né? O elogio, a gente sempre fala isso, o Elton, meu sócio, fala muito bem, é igual o perfume, tem que passar, não pode tomar banho. Ontem eu recebi tem que, é isso aí, senão eu fiquei insuportável, né, velho? O cara tomar banho de perfume. Ontem eu recebi um elogio, eu tenho recebido isso frequente da questão da disciplina. E daí eu pego e falo, gestor de nós mesmos. E eu faço uma simples pergunta. Eu sou um apaixonado por leitura. Então eu faço uma seguinte pergunta. Ronaldo, eu tenho certeza que você quer ser uma pessoa melhor, você quer ter uma empresa melhor. Qual foi a última vez que você parou para ler 10 páginas de um livro? Isso eu faço. Porque a pessoa acha que ela tem que estar ali, ela não se autogerencia, porque muitas das vezes é o sabotador dela que fala, você está perdendo tempo, vou te usar de exemplo, Rose, depois tu me xinga. Rose, lendo Checkmate, 10 páginas do Checkmate, ou do livro do Princípios do Rei Dálio que está ali. Não é perca de tempo. Só que você não faz a autogestão. Você não tem 30 minutos. Para todo dia. Eu não estou falando 3 vezes por semana. Talvez para você que está iniciando seja bastante. Mas, vou pegar um pouquinho pesado aqui. Cria vergonha na cara e 30 minutos por dia.
Como que você não tem 30 minutos por dia para cuidar da tua saúde? Você vai ter uma longa vida para cuidar da tua doença, tá? Eu gosto de falar muito bem disso. Cuida da tua saúde. Cuida da tua saúde emocional. Como que você está se capacitando? Não, Ronaldo, mas de 3 em 3 meses nós temos as doses diárias de conhecimento e de aprendizado. Quanto que custa? E eu tenho certeza que isso vocês fazem. E vou para você, gestor, gestora de exemplo. Quanto que custa você tirar 15 minutos da tua agenda para passar em 1, 2, 3 setores todos os dias e perguntar, tá tudo bem? De verdade. Sem estar olhando no telefone. Estar 100% para você. Estar 100% para você. É algo que eu gosto muito de trabalhar, é o estar 100% presente. As pessoas estão perdendo essa essência e depois lá na frente é a mesma coisa quando você analisa indicadores, analisa outros pontos. Por que nós não atingimos isso? Tu vai numa reunião de alinhamento, por exemplo, do setor comercial. Por que a nossa meta era captar 5 clientes? O que aconteceu para nós que nós não captamos 5 clientes? Esquece. Isso é a maior perda de tempo que eu vejo nas empresas. Qual é o processo de captação? Esse. Então me traz todos os dados. 45 ligações, né? Foram feitas 12. Você precisa evoluir lá, por que não veio 5 novos clientes? Não, você já viu que a Lase não fez. Talvez por não estar ali do lado checando no 15 minutos por dia, porque acha que é uma perca de tempo. E eu quero entrar num tema, e para nós, infelizmente, tem que terminar, né? Mas para nós indo para o final sem muita correria, citar um ponto que eu vejo que vocês fazem com frequência com clientes, e quando eu falo clientes, entendam que é o externo, que é o interno, que são os sócios. Todo mundo é cliente de todo mundo, no final da conta. Existe muito alinhamento entre vocês, porque de nada adianta cada um querer e isso não está alinhado entre vocês. Eu tenho certeza absoluta, Everton, que tem muita coisa que a Rose quer fazer que tu não quer. E vice-versa. Isso aí. E o Marco também. Só que o quão importante é muitas das vezes não fazer e muitas das vezes fazer. Mesmo não querendo, mas estando alinhado. Eu falo muito isso, que nós estamos acabando com os relacionamentos, inclusive com casamentos. E eu falo que de caso próprio, tem muitas coisas que eu tenho pavor, só que eu preciso fazer pela Sônia, minha esposa. Eu tenho pavor e eu tenho que fazer. Eu tenho pavor mas eu tenho que fazer pelo meu sócio Lucas, por exemplo, pelos meus outros sócios. É importante isso quando existe um alinhamento entre todos. Mas isso está alicerçado, para mim, em uma palavra-chave, que eu vejo que vocês disseminam muito lá dentro, porque é claro, chamado cultura. Você vive um propósito, Everton, me permita conceituar isso ou falar isso. Você vive o propósito, desde que você tenha uma cultura forte. Virou moda agora, né? Qual é o teu propósito? Ajudar e inspirar as pessoas através do exemplo para elas realizarem seus sonhos. Pode escrever, ou lá na empresa, ou cada um até a sua. Beleza. Eu não preciso falar isso. Eu preciso que vocês falem sem saber o meu propósito. Porque o que eu vivo corresponde com isso. Felicidade. E daí a Rose, o Everton e o Marco vivem emburrados dentro da Secom. O que adianta ter lá na parede? Não vai fazer isso. Gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa questão da cultura,
Como que é a cultura dentro da empresa de vocês? Como que criou e se já vinha sendo criado, talvez com outro nome, com outra forma, que nos últimos anos aí que falou em cultura, né? Porque a gente gosta de dar uns nomes, né? Eu nem vou entrar na seara do mercado financeiro, porque se eu entrar na seara do mercado financeiro, vocês vão pirar. Porque daí o povo gosta de dar um nominho em inglês, né? Ainda que na gestão não é tanto, né? Para de americanizar as coisas. É isso aí, vamos abrasileirar. Eu acho que a gente acabou de receber um feedback. Obrigado por essa fala, Galdo, e acho que é muito valoroso pra gente ouvir isso, porque nosso assunto do momento é cultura. Que legal. Nosso assunto do momento Das últimas, cultura. as 7, 8 anos. E a gente Que legal. tem quebrado cabeça e falado assim, como é que a gente faz para fortalecer a nossa cultura? Como é que a gente implementa uma cultura forte aqui? O que a gente precisa fazer de diferente? E pra gente, nossa empresa está com uma cultura fraca. Quando a gente olha para dentro, às vezes a gente fica tão focado no que tá ruim e esquece de olhar para o que tá bom, para o que tá dando certo, para o que tá funcionando. E quando você fala que percebe isso, você tá fora da empresa, você se relaciona com os nossos colaboradores. Você ouve os nossos clientes falarem das experiências deles com a nossa empresa e você tem essa percepção de que algo está acontecendo lá dentro. E às vezes a gente não dá atenção para essas coisas boas, né? A cultura realmente é algo que tem batido a nossa porta e a gente tem buscado aí Agora com esse nome bonito. né? É isso, é importante isso. Destacar assim, porque às vezes a gente já queremos agora uma cultura forte, uma cultura mais forte, beleza. Mas assim, acho que viver o que a gente colocou lá atrás, na missão, na visão, nos valores da empresa, constantemente, for norteando, por exemplo, assim, quando um colaborador entra e fala, nossa, que lugar legal de trabalhar. A gente teve uma colaboradora, então 3 meses, falou, tô muito feliz de trabalhar aqui, vocês são muito humanos, tem muito isso, muito aquilo. Então você representa aquilo de felicidade. E aí tá um ponto, é viver o que você acredita. Mas isso é cultura, tá, Everton? Só pegando um gancho pro pessoal aqui. Cara, como é que eu faço para viver a cultura? Pega a tua missão, visão e os valores e vive. Somente. Pronto. E aí é interessante porque assim, quando a gente fala felicidade do colaborador, e aí teve um momento que eu vou dar uma sugestão, faz anos já, falar, vamos oferecer frutas para os colaboradores? E aí assim, se eu olho para o fluxo de caixa, por linha final de lucratividade, eu falo, mais um custo? Não. Mas é o valor nosso. Então, a gente faz a opção. Não, vamos fazer outra ideia. Então, são esses pequenos pontos que são vivenciados. Só que assim, não é maquiado. Né? Não quero felicidade deles porque eu acho bonito. Não, porque nós nascemos também como colaboradores de empresas e a gente quer oferecer isso. Tanto que uma grande ação que a gente está fazendo aqui, a gente pensou, nossa, vamos gastar tudo isso para fazer aquilo. Então vamos, porque é o sonho nosso de há 10 anos e nós queremos fazer. Por mais que nós não gastamos mais 500 mil, mas não vai fazer. Porque faz parte do nosso propósito. Então assim, é viver isso. Agora, claro, não tem mágica. Muita gente se frustra, né? Implementar uma cultura e muitas vezes não tem o resultado esperado, porém a gente aprende com ela. Assim, né? E o processo vai seguindo, você faz ajustes. Sabe? Igual, muitas vezes assim, eu tenho um imaginário de Disney, coisa linda, maravilhosa, mas você chega lá e você vê que você tem que inventar fila de hora. Então, implementar a cultura também tem isso. É lindo, mas também tem um passo a percorrer. Você vai enfrentar fila, ter problema, dificuldade, ajustar os pontos. Mas, por outro lado, a gente foi feliz até o momento, mas realmente é o nosso assunto em foco. Tá? Nós não oferta. A gente quer realmente não uma cultura assim, que fica claro para qualquer pessoa que vive lá dentro que a nossa cultura é aquela. E que independente se não tiver, se tiver um meio de férias, 3, a coisa vai rodar sem a gente precisar estar lá falando que tem que rodar daquela forma. Então, ainda não chegamos nesse aspecto. Mas não, chegar. Não, eu não tenho dúvida disso, muito pelo contrário, eu tenho certeza. E é nesses pequenos detalhes que a gente começa a perceber cultura. Por quê? E talvez é imperceptível para vocês, mas essa tua fala, Everton. Não, a gente fez e a gente frustra, mas a gente aprendeu. Tá aí uma cultura de uma empresa.
você parar, analisar o que foi implementado, independente de ter dado certo ou não, e trazer uma lição de todo o acontecido. Ponto. E isso é uma cultura de você parar e analisar. Que você... nós não analisamos isso. Cara, isso tem que ser cultura. Uma das que eu falo para todas as empresas, que isso é obrigatório para as empresas terem a cultura do problema. O meu gestor, não, mas se é para me trazer problema, não vem. Não, o gestor tem que abrir a porta lá e falar assim, eu preciso que alguém venha aqui e me traga um problema. E as pessoas, não, pelo amor de Deus. As empresas estariam, eu ouso, aqui é chutômetro total, tá? As empresas estariam 50% a 60% melhores só se adotasse a cultura do problema. Coisa simples que você resolve, claro. Vamos pegar lá antigamente, eu sempre falo a cultura do problema. Se você tem essa cultura, eu não me lembro a marca, eu não sei se é Colgate, Colinos, acho que é até a Colinos. Tinha um problema das caixinhas de creme dental irem vazias. Chegarem vazias sem a bisnaga dentro. Cara, o que nós vamos fazer? Vamos pôr uma balança, vamos pôr pessoas lá para ficar balança. Cultura do problema. Foram no chão de fábrica. Pessoal, estamos com esse problema. Estamos aqui, precisamos que vocês nos digam uma solução. Um senhorzinho, isso está relatado, um senhorzinho chegou e falou, mas as caixas que estão cheias são mais pesadas, né? Sim. Então por que você não coloca na esteira um ventilador? Ele vai assoprar e as vazias vão sair da esteira, o que vai seguir na esteira são as pesadas. A gente vai ajustando a velocidade. Resolveu o problema. Cultura do problema. Você já pensou se nós três somos os sócios proprietários dessa empresa? Gente, problema se resolve aqui dentro dessa sala, só nós três. Daqui a pouco você gasta 1 milhão de investimento que com um ventilador vai resolver o problema. Eu digo para a equipe, nos dias depois, a gente tem as anomalias, né? É isso aí. Eu falei, gente, tem muita anomalia, mas esse é o propósito. Não esconde problema embaixo do tapete. Traz o problema. Porque a anomalia é para ser tratada. É para a gente trazer junto, entender junto aqui. E as pessoas realmente têm ainda essa cultura de esconder. Ela vem de uma empresa e fala, se eu falar que eu errei, meu Deus, vão me matar. Não, você tem que trazer o problema. Claro que ninguém vai ser negligente ao ponto de ficar aceitando o problema recorrente. Claro. Ninguém vai. Não, e outra, vai ter um filtro também. É assim, galera, pelo amor de Deus, né? Não é todos. Isso. Agora, por outro lado, assim, as pessoas elas não evidenciam o fato de ter um problema que ela estava envolvida. Ela deixa escondido por receio de ser chatada, de ser cobrada e tal. Não é feita uma análise. Que a anomalia é para isso. O pessoal vai ser analisando. Analisa no departamento, depois os gestores analisam de novo. Falei, nós temos a melhor solução para aquilo. Nós temos que mudar o processo, treinar a pessoa. O que falta aqui? E nesse aspecto, então, a gente realmente analisa o problema. É isso aí. Então, são pequenos pontos que realmente a cultura vai se implementando. Né? A pessoa vai, eu posso errar e eu posso falar. Eu devo falar que eu errei. Devo falar o problema que aconteceu. O cliente reclamou. Porque isso vai fazer a gente melhorar. Pegar uma para reforçar a cultura... Eu gosto de citar um exemplo que eu já ouvi várias vezes, o João Adib da CIMED comentar isso. Eles têm a banca de resolver problemas ou de falar alguma coisa. E eles convidam colaboradores aleatórios para participar disso. Cara, mas o que a menina do departamento pessoal tem a ver, cara, com o tributário? Coloca ela. Ela tá olhando um negócio que ela não sabe o que é aquilo ali. Ela vai fazer uma pergunta tão besta, mas tão besta, que vai ser a pergunta mais importante que vai resolver o problema. Porque a pergunta besta só tem uma. Aquela que não é feita. Essa é a pergunta besta.
As outras não existem. Gente, a questão do problema, a gente costuma falar que a gente gosta de problema. Mas de problemas novos. Isso quer dizer que a gente está avançando. E nós não prometemos perfeição. Inclusive, teve uma abordagem que eu fiz com o cliente, ele chegou no escritório rasgando a seda, como o Ronaldo menciona, né? Rasgou a seda, elogiou um monte, falou que nós éramos perfeitos, que maravilhoso e tal. Eu falei, então calma, respira. Se a gente não errou como você ainda, a gente vai errar. Porque nós somos humanos, não somos perfeitos, nós somos humanos e nós vamos errar. A nossa diferença é que nós somos responsáveis. Então, se a gente cometer uma falha, nós vamos nos responsabilizar por ela. E isso a gente procura levar para os nossos colaboradores, para que eles tenham essa visão. Então, o cliente ele nunca vai ser penalizado por uma falha nossa. Nós precisamos entender o que está acontecendo para poder promover a solução para o cliente e depois resolver a problemática interna, porque senão semana que vem vai acontecer de novo. E não pode acontecer de novo. A gente só vai eliminar aquilo se a gente resolver realmente tratar. Então, a gente gosta de problemas, sim, mas de problemas novos. Outros problemas Mas e outra, a principal, eu sempre falo, você resolve o problema velho resolvendo. Nossa, deu um negócio de resolver agora, né? Você resolve o problema. Por quê? Porque muitas das vezes você resolveu o problema. E aí vem um ponto crucial que a gente, inclusive, já conversou sobre isso em outra ocasião. A falta de comunicação. Você anunciou para todo mundo que o problema está resolvido? Não, ficou entre nós três aqui. E a cultura da disseminação de informações, de coisas resolvidas, porque há poucos dias fui numa empresa. Olha o relato da pessoa. Foi, umas coisas preciso mudar aqui. O cara falou, cara, eu tô incomodado, Ronaldo, em chegar na pia de lavar. Cara, e tá cheia de erva, porque os caras foram lá e lavaram a cuia e deixaram a erva. Falei, cara, por que você não pega e não para todo mundo e não fala? Ah, cara, mas essas coisinhas... Eu falei, esse é o problema. Você não trata essas coisinhas que incomodam e daqui a pouco é a casca de banana, é a tampa do lixo, é o papel do banheiro, é esses probleminhas que enchem o saco das empresas, mas que tu não trata. É aquele fiozinho que faz 3 meses que é para você mudar, aquela fitinha que descolou, aquele cantinho que é para você fazer um negócio de massa, tu vai acumulando, que daqui a pouco vem um problema e tu fala, cara, olha só o que aconteceu por causa disso. Não! Acumulou trocentas coisas. Esse é o problema. Então, quando você tem a cultura de resolver o problema, você resolve 60% das coisas na empresa. E isso é importantíssimo para a gente apontar e pra gente abordar para quem está na ponta, os gestores, né? Às vezes os gestores chegam e tem mais um problema para resolver, mas de novo me trouxeram o problema, justamente, mas de novo me trouxeram o problema. E hoje, quem são as pessoas mais valorizadas do mercado de trabalho? Quem resolve problemas? Quem resolve o problema. Então, quando a gente fala para o colaborador, recentemente eu tive uma conversa como essa com um colaborador. Você está reclamando que você está recebendo problema para resolver, você devia agradecer que essa pessoa confie em você e você tem a capacidade de desenvolver. Porque se você não conseguisse resolver esse problema, você não precisaria estar aqui. Teria outra pessoa no seu lugar fazendo esse trabalho. Você é importante, é por isso que esse problema chegou até você. E aí, às vezes, os nossos colaboradores nos abordam, né? Mas o cliente só me traz problema. Que bom que o cliente me traz problema. Porque se ele não me trouxesse problema, ele não precisava estar aqui. Né? Nós estamos aqui para dar apoio. Se ele não traz, daqui a pouco ele vai provavelmente te trocar por alguém que cobra mais barato. Porque não agrega valor para ele. Quando você não agrega valor, o que vai te diferenciar? Preço. Agora, quando você agrega valor, não que o preço não seja importante, mas ele não vira protagonista da história. Se você foi ou se você vai por preço, você vai perder por preço. Se você foi por preço, alguém vai ir por preço também. É certeza que isso vai acontecer, mas você fortalecer
essa discussão. E não sei até que ponto que vocês, claro, não quero que vocês esmiuçam isso, mas dá um exemplo de dia a dia, do que vocês têm dentro da Seconto que pode servir de exemplo para os outros empresários aí. Vocês têm um dia na semana para vocês tratar, vocês têm um período no dia que vocês param, como que vocês fazem essas tratativas? Vocês têm comitês de problema, você usa aquela espinha de peixe lá para as anomalias, tal, como mais operacional, porque daqui a pouco tem pessoas nos assistindo que falam, tá bom, mas como que eu faço isso na prática, no dia a dia? Certo. Assim, a gente tem realmente reuniões específicas para isso. Então já está travada a agenda. Então, por exemplo, assim, no momento, toda segunda é reunião de sócio, parte da manhã, mais questão estratégica, coisas pontuais, parte do ciclo profissional. Terça-feira, reunião de gestores na parte da manhã. Então, aí sim, tem as anomalias. Só que as anomalias, elas já foram previamente tratadas na reunião de departamento. Sim. Que é semana. Que tem outro processo. Sim, então já começou o outro lá, que começou o outro de registro e apontamento. É importante ver que da reunião de gestores teve provavelmente 2 etapas antes, pelo menos. Porque assim, no momento que a pessoa identifica o problema, ela já tem um meio rápido dela ir lá e registrar aquilo. Para depois, no momento oportuno, parar e sentar. Vamos analisar as anomalias que ocorreram. E o primeiro ponto é registrar. É isso aí. E como que vocês sabem? Vocês têm essa ferramenta. Tem o CRM que faz isso. Perfeito. Então é importante você nos entender que você precisa de uma ferramenta, tá? Que você não precisa criar algo novo. É só você fazer algo que funciona e é fácil de fazer. Perfeito. Então assim, define-se o processo, aí os carinhos é o lado. Registra análise inicial do quem participou daquilo, quem tem conhecimento daquilo, para depois ir subindo até chegar nos gestores e também no sócio. Então, já veio a análise. Então, isso só vai refinando até o ponto que a anomalia, ela realmente, a gente consegue entender as causas, para onde vai, quais foram as ações, e aí é um ponto importante. Antes, a gente conversava. Ah, não, beleza, vamos fazer. Anotou. Tá, mas qual que é o cheque aquilo que realmente aconteceu? Então, certificar, monitorar e certificar. Tem tarefas vinculadas a elas e elas só são fechadas no momento que a pessoa responsável vem e fala, gente, terminei, aconteceu isso, tá finalizado. E a gente entendeu que aquilo está finalizado. Exato. Então, porque realmente assim, é um conjunto. E não no dia a dia, na correria, acaba que muitas vezes a pessoa deixa uma coisa tão relevante de lado, e aí dá 6 meses, o programa corre então. Então, isso não pode ocorrer, né? Então, é interessante. Mas é o aprendizado. Acho que é uma coisa que tem que ficar claro pro pessoal, assim, ó. Não tem mágica, né? Não vai, tem um processo lindo, vai perfeito. Não, você vai se adaptando de acordo com a sua empresa, com o seu contexto. Mas o importante é não deixar de fazer. Tem que ser feito. Tem que iniciar. E criar uma estrutura dentro da empresa para que cada ponto seja tratado no seu momento específico. Às vezes a gente fica tão atolado na correria, na rotina do dia a dia, e a gente fala assim, depois eu vejo isso. Sim, eu tenho isso aqui, mas depois eu olho. E depois eu olho, e depois eu olho. E eu não coloco isso em lugar nenhum. Eu não crio um padrão, um dia certo, um horário certo, um procedimento certo para resolver aquilo. E aí eu esqueci de resolver aquilo. E passou, porque veio outro problema, veio outra situação, veio outra coisa boa que me alegrou e que me fez esquecer aquilo que não estava tão legal. Então, eu me lembro que no começo a gente ganhava muito feedback positivo por conta disso. Nossa, vocês fazem muita reunião. Continuem assim, porque eu sinto falta aqui na minha empresa de não ter reunião. Que é o que a gente estava falando há pouco, o alinhamento, né? Nós precisamos estar todos na mesma página. E sabendo para onde estamos caminhando, para que todo mundo siga o mesmo caminho. Senão cada um vai pegar um lado, né? E aí ninguém vai se encontrar lá à frente. Então, ter um alinhamento, ter um processo padrão, ter um dia, ter um horário. Tal dia eu vou falar sobre tal coisa. Tal dia eu vou falar sobre estratégia. Tal dia eu vou falar sobre problema. Tal dia eu vou falar sobre alinhamento operacional. Uma organização básica que seja dentro de uma empresa já vai fazer diferença considerável da evolução desse negócio. É importante, eu gosto muito disso. Eu pego o meu calendário, lotado, eu tenho um monte de janelas, justamente para quê? Primeiro, é importante as pessoas entenderem. Nós somos procrastinadores de natureza. Então, o ser humano é procrastinador, ponto. Nosso cérebro trabalha na lei de menor esforço. Sempre é sobrevivência.
Para nós estar gravando aqui, os neurônios estão a 1000, nós estamos, inclusive, desidratando muito. É importante a gente ir bloqueando e falar, eu preciso fazer isso. Para eu fazer isso, eu preciso travar isso, travar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Ponto número 2. E uma das coisas que eu acredito que se perdeu, Rose e Everton, e nossos convidados, nós passamos em 2015 até 18, no boom das reuniões. Não sei se vocês lembram. Meu Deus, tinha reunião para tudo. Ineficientes. Totalmente. A gente implementou reuniões de pé. Total. A gente fazia reuniões de pé, porque... Não. Eu vou dar uma dica. Não existe reunião sem pauta. Acabou. É isso aí. Pessoal, e a reunião, cadê a pauta? Fulano, você é responsável pela pauta. Acabou. Uma das coisas que eu estou fazendo, até relativamente, que eu estou conseguindo fazer, principalmente com o cliente, alinhamento com o cliente. Tá, nós vamos falar 30 minutos? Sim. Então, esse tempo é nosso? Sim. Então vamos colocar os dois, o celular no modo avião? Acabou. Acabou. Muito tempo Para você viver aquilo. Você não precisa ficar 1h30 que você precisava de 15 minutos para resolver. Você não precisa que mais que 15 minutos para ler 10 páginas por dia e você vai ler muitos livros por ano. Só que, Ronaldo, eu não consigo. Tá, mas tudo. Primeiro que... Aí é uns conceitos. Primeiro, teu celular não para de bipar. Ponto. Você já não sabe, você já não tem o hábito. Então é você aprender a fazer as coisas. E para nós, literalmente, ir para o final, o que vocês fazem para ser contra estar em constante evolução, para ser contra estar se diferenciando? Qual é a... Não é assim que funciona, né? Mas vamos perguntar assim, né? Qual que é a receita da Secontro para sempre estar evoluindo e sempre estar em destaque no cenário que nós estamos? Acho que a receita é não ter receita. Porque não existe um processo padrão. O Everton fala isso com muita frequência. Não existe receita de bolo. Não existe receita que a gente vai aplicar e vai fazer dar certo. A gente está sempre... Eu não concordo com 100% disso. Eu acho que não existe a receita de bolo certa. Porque a receita de bolo certa para mim é de milho ou de coco. Talvez o teu seja de chocolate. Mas existe, na minha visão, existe a receita. Precisa de uma receita. Ela não será a mesma para tudo. Porque para mim é de coco. Para o Everton é de... milho. Para a Rose é de chocolate. Tô brincando, só falei. Um adicionalzinho, uma baunilha, pode fazer um... Mas a minha convicção é a... que tem que ter um pontapé. tem que ter a receita. Eu acho que assim, Tem que ter a receita. Talvez, Ronaldo, nós não temos uma receita. Eu vejo alguns indícios de receita em vocês. Vou tentar contribuir para vocês. Vocês não param. Cara, semana passada você estava em São Paulo. Retrasado. Você estava em São Paulo. Em março nós fomos e em junho... Vocês chegaram aqui na sexta-feira. Vocês nem chegaram. Vocês passaram aqui, porque tinha pôster de gente em sexta-feira em Sorriso. Veio direto. É a busca incansável por estar inovando e um adendo que eu falo de vocês, porque eu tenho um pouquinho de causa própria para falar. Implantando. Para mim, eu gosto muito, se eu fosse descrever vocês são inovadores com ação. Tem muita gente que quer inovar, mas não para. Pessoal, semana que vem vai ter Não. 90 dias para implementar, que eu tenho certeza que vocês voltaram de São Paulo, ou lá em São Paulo mesmo, já definiram o plano de ação, que gerou um plano de implantação, só vai para a próxima etapa depois que eu cumprir essa, porque senão você já está tendo avião lá em Porto Alegre buscando outro curso, mas tu nem fez o que você vai fazer em São Paulo.
quando a gente fala assim de não ter receita, eu acho que é essa contribuição que você trouxe, né? De fato, buscar sempre. É isso aí. Não tem uma receita certa, mas tem receitas. É isso aí. A receita é ir buscar. Acho que a constância, a gente está buscando, que assim, tem mais que falam, não, agora deu, já fizemos isso e tal, tem aquele projeto e tal. E aí, por exemplo, a gente foi lá em São Paulo, uma coisa assim, que eu saí daqui no fim, gente, por que eu não fiz ainda? Por que eu deixei na gaveta? E aí eu falei, se prepara que nós vamos fazer. Vamos fazer. Então assim, aí não vamos fazer. Aí ele falou, vamos conhecer o Marco, né? Vai fazer. Porque assim, tá bom como está. Já convenceram ele? Convenceram. Aí eu não pra fazer uma ação pra ele, e não é, mas não já dá. Não, é que eu achei que vocês iam convencer ele. E assim, aí tem um ponto, acho que é importante pra quem tá ouvindo entender, assim, ó, você tem que pagar o preço do acerto e do erro. Perfeito. Tem que pagar o preço. Assim, ó, vai errar. Assim, ó, acho que a gente perdeu muita grana na mesa. Mas, assim, essa grana perdida não é perdida. Perdida ou deixada? Não, as duas. Porque, assim, o pessoal pensa, perdi dinheiro. Mas não perdi. Ele gerou um aprendizado que me fez ganhar dinheiro aí na frente. Perfeito. Então, assim, é o preço que você pagou para aprender. Isso aí. Então, por exemplo, assim, agora vamos no projeto. Qual que é o orçamento? Vamos gastar no ano 180 mil. Se for olhar só por olhando assim, fala, não, deixa quieto, vamos distribuir. Fala, não, é constância. E eu sei que daqui, assim, ó, isso eu falei pro Marco Barroso, gente, daqui 5 anos vai ser igual. Não espera que vai chegar um momento que esse conto vai falar assim, ó, agora tá. Porque, mas faz. Eu fico feliz que isso tá claro. Você está claro. Eu sempre acho que é meu último livro, meu último curso que eu vou fazer. Não, agora. Deu não. E aí uma coisa assim interessante, assim, bem bacana que a gente tem, acho que entre nós três é o seguinte, ó. O Everton e a Rose e o Marco de hoje não vai ser o Everton, a Rose e o Marco de amanhã. Assim, nós queremos ir além. Então, mas para ir além, eu digo assim, não é as pessoas. Então a gente, muitas vezes, alguns momentos a gente ficava, não, eu tenho que fazer isso para os gestores, o colaborador não tem e tal. Não, se o problema existe dentro da minha empresa, o problema é meu. É eu que não sou bom o suficiente para resolver um problema. O funcionário não tem funcionário. Gente, o problema é todo mundo. Tem. O problema é todo mundo. Não, funcionário tem, nós são 8 bilhões de pessoas. É isso aí. Se eu não tenho gente, cara. Se eu não tenho, o problema é meu. É claro. Então, assim, esse é o... geralmente, quando tu não enxerga o problema, é porque você é o problema. Geralmente é isso, tá certo? Então, assim, acho que são esses alguns aspectos que fazem a gente estar nessa constância. Mas tem preço a pagar, tem... lágrimas a transcorrer, faz parte do jogo, mas assim, é muito bom. É muito gostoso participar disso. Isso tem que ficar muito claro. Não é só pelo dinheiro, não é só por um resultado final. A gente diz que também a trajetória é importante. Sabe? A gente, depois de uns 2, 3 anos, a gente falou, não, nós precisamos aproveitar a trajetória. Por mais que ela seja sofrida ou muito alegre, mas de toda forma ela é importante. Então isso vale a pena. Muito top. Pessoal, precisamos terminar, senão daqui a pouco nós vamos explodir, o Frank vai matar nós. Everton, Rose, obrigado de coração por vocês terem vindo aí. Esse podcast ficou sensacional. Tenho certeza que vocês gostaram muito. Mensagem final de vocês e também à vontade para vocês falarem seus canais de comunicação aí, onde o pessoal encontra vocês. Vamos lá. Primeiro, nós gostaríamos de agradecer novamente o convite. É muito valoroso. A gente acompanha o A3Cast, né? E sempre aprende muito com quem está aqui sentado, né? Aqui com você, ao redor desta mesa. E pra gente é uma honra também fazer parte disso, obviamente. Como diz o ditado, nem tão cheios que não possamos aprender, nem tão vazios que não possamos contribuir. Muito valoroso mesmo. Nós queremos, eu penso que eu gostaria de fazer um apontamento em relação ao que é mais valoroso para as pessoas hoje. Qual é o bem mais valoroso que nós temos? Nós temos. O ativo mais... Nosso bem mais valoroso hoje é o nosso tempo. E nós precisamos estar abertos para buscar sempre viver esse tempo que a gente tem da melhor forma possível, com as pessoas que a gente ama, com aquilo que faz sentido para a nossa vida, com aquilo que nos eleva de fato. A tecnologia está aí para ajudar a gente. A inovação existe
e nós temos que estar abertos para acolher ela e para trazer ela para a nossa vida e para a nossa rotina. Ter pessoas que contribuam para essa nossa trajetória é muito importante, muito valoroso. Deixa tudo muito mais leve, com certeza. E o nosso objetivo como empresa, como Secontro, como Start BPO, como as marcas que a gente está carregando hoje, é criar um ambiente onde as pessoas possam ter mais tempo de qualidade para que elas possam se desenvolver, para que elas possam ser felizes, para que elas possam estar com as pessoas que elas amam. Então, nosso empenho total é para a execução desse objetivo, de fato. Quando a gente fala para as pessoas, é para os nossos clientes, para os nossos colaboradores, para nós, para a nossa vida, para a nossa família. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente busca, tudo que a gente tenta realizar e desenvolver é com esse propósito, realmente, de otimizar processo, de gerar ganho de produtividade, para que a gente possa ter mais tempo, para que a gente possa investir esse tempo naquilo que faz mais sentido para a gente. E acho que está dando certo. Ao longo desses 12 anos, a gente tem criado vários bracinhos dentro da Secontro que contribuem aí para a sociedade nesse quesito de ganho geral, né? E outra hora a gente faz outro podcast para falar sobre contabilidade, porque hoje não rolou muito, né? Mas era tão bom, então foi... Aconteceu como deveria ser, né? Isso é muito bom estar aqui com você. É um convite para que todo mundo nos acompanhe, sigam as nossas redes sociais. Temos a Secontro, c.contro, com 2 N's. Meu Instagram, Rosemary. Vai ter a descrição embaixo também, tá? Mas se vocês quiserem ver a Rose teatral, só chega lá, tem um vídeo especial da Rose. Tem os leõezinhos correndo lá. Isso. Rosemary.palostro, mas o meu Instagram é quase o Instagram da Secontro replicado, né? Então a gente costuma se dedicar realmente para gerar conteúdo, para colocar coisas legais lá nas nossas redes sociais, que a gente quer agregar valor e contribuir para a sociedade como um todo. Perfeito, muito bom. Gratidão, Ronaldo, pelo convite. Acho que é muito bacana a conversa didática no podcast, também bem legal. A gente realmente, como a Rose disse, a gente já acompanha de outros, né? Assistimos outros, bem bacana mesmo. E acho que o palavra final para o pessoal que também nos acompanha é gratidão pela trajetória que a gente está vivenciando. Acho que tudo aquilo que a gente vivencia na Secontro, a gente tenta repassar para fora e tenta vivenciar, no dia, aprendendo. Acho que aprendendo nesse processo de erros e acertos, sabe? Tendo as pessoas ao lado, colaboradores, clientes, parceiros também. Acho que isso faz parte do processo. E Lucas Rio Verde é muito isso, comunidade. A gente se faz forte pela comunidade que nunca é, se apoiando um no outro. Então acho que a Secontro também está disponível para os colaboradores, para a sociedade, quiser lá tomar um cafezinho, né, nos conhecer também. A gente abriu passaportes também em faculdade, recebendo algumas turmas, e foi muito bacana poder dividir isso, mas também aprender, né? Quando a gente veio aqui no Ronaldo, no podcast, a gente também aprende com o Ronaldo. Isso é muito bacana. Então, só gratidão mesmo. Bacana, obrigado, Deus abençoe grandemente vocês, todos também da Secontro. Depois manda o link pra galera, se certeza que entra, tá? E a gratidão a você que nos acompanhou em mais um episódio. E de mensagem final, quero deixar para você. Muitas das vezes, o que nós precisamos para transformar a nossa vida é nós darmos o comando, que nós precisamos de ajuda, que nós somos tão bons que nós precisamos de ajuda, e não o contrário, que nós somos ruins e precisamos. É pelo contrário. O sábio, o gestor, o empreendedor, a pessoa de resultado é aquela que busca nas outras pessoas a ajuda que falta em você. Então o resultado que você ainda não tem está numa pessoa ou numa empresa muito próxima de você. Forte abraço, Deus abençoe, até o próximo.